A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nós estamos iniciando. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos iniciando hoje o nosso 12º dia de devocional financeiro. E eu quero dizer que eu estou muito grato a Deus, né, por esse tempo onde nós estamos passando juntos, né, nessa jornada de 20 dias. Já está prestes a acabar, né? Já estamos no 12º dia. Quero agradecer a todos pelos testemunhos que vocês têm mandado no meu privado, no WhatsApp, no Instagram, né? Tem colocado aqui nos comentários. Se você também tem algo para testemunhar, né? Coloca aqui nos comentários o que Deus tem feito na sua vida, ou entra lá no grupo, né? Tem um link aqui no grupo do WhatsApp, está aqui na descrição do vídeo, você pode clicar, entrar lá no grupo, lá você vai estar recebendo alguns materiais que nós temos enviado, e também você vai ter acesso, né, ao meu número para poder compartilhar o seu testemunho do que Deus tem feito na sua vida. Isso tem sido muito bom. E se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, porque alguém mandou você, o YouTube te recomendou, eu quero só me apresentar, dizer que meu nome é Alexandre e eu sou responsável pela empresa do Irmão Rico, uma empresa de educação financeira voltada ao público cristão. E no nosso devocional de hoje, eu quero compartilhar com vocês sobre esse texto de Gênesis 41, versículo 33, que é um dos textos mais poderosos da palavra de Deus quando se trata de gestão e organização financeira. É o texto quando a Bíblia fala de quando o faraó colocou José como governador do Egito. Então, muitos de vocês conhecem essa história, conhecem até como José do Egito, por causa da novela da Record. E é muito interessante como Deus colocou José lá. Só contextualizando, né, José, ele era um grande homem de Deus, né, que tinha muitos sonhos a respeito do que Deus ia fazer, mas ele passou por muitas situações complicadas, até que em um determinado momento ele ficou preso numa cadeia, e então, nessa cadeia, ele interpretou o sonho de duas pessoas que serviam ao rei. Né? Uma dessas pessoas acabou morrendo e a outra pessoa continuou, foi liberta da prisão e continuou servindo ao rei no palácio. Em determinado momento, né, o rei, que eu falo aqui é o Faraó, ele acabou tendo um sonho, e não houve quem interpretasse esse sonho. E então, o que foi que aconteceu? O copeiro, né, que foi uma das pessoas que José interpretou o sonho lá na prisão e que foi liberto e ficou com o faraó, ele lembra de José e diz para o faraó, tem uma pessoa que uma vez eu sonhei e me disse, e ele deu a interpretação do sonho e foi uma coisa poderosa. Então o faraó falou, pô, manda chamar esse cara. Então chamaram José e José interpretou o sonho de faraó. Mas ele não apenas interpretou o sonho de Faraó, ele também disse o que é que Faraó deveria fazer após a interpretação do sonho. E olha o que José disse, foi justamente esse ponto que elevou José a se tornar governador da maior potência da época dele. Então, é como se hoje você, por exemplo, estivesse sendo colocado como presidente dos Estados Unidos, que é a maior potência econômica da nossa época. Então, José, ele foi colocado como governador do Egito, a maior potência econômica da época dele. Olha o que ele falou. Ele diz o seguinte, agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão e recolham o cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e os guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó a seus oficiais, acharíamos, porventura, homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Vou parar por aqui, daqui a pouco eu continuo. Que coisa poderosa. José tinha interpretado o sonho de Faraó. E nessa interpretação, José falou o seguinte, né, Faraó tinha sonhado, né, com espigas e com vacas, e tinha 7 vacas gordas, depois ele sonha com 7 vacas magras, e as vacas magras comem as vacas gordas. E aí o que é que acontece? Quando José interpreta esse sonho, José diz o seguinte, ó, as 7 vacas gordas significa 7 anos de muita abundância. E as 7 vacas magras simboliza 7 anos de muita fome e escassez. E aí ele foi lá e deu uma direção para Faraó. Faraó faz o seguinte, separa administradores
que sejam muito bons e pede para que durante esses 7 anos de vacas gordas, durante esses 7 anos de abundância, eles tomem um quinto, né, de tudo que a Faraó, né, de tudo que a colheita, a plantação der, e guarde. Por quê? Porque durante o tempo de vacas magras, durante os 7 anos de muita escassez, você, Faraó, vai ter o que vai ser, o que for necessário para poder se manter. Você vai ter comida suficiente para poder se manter. Então, ele falou, né? Escolhe esses bons administradores. E Faraó olha para a situação e fala: nossa, quem é essa pessoa que vai poder ser tão boa quanto José? Faraó questiona: acharíamos, porventura, homem como este em quem há o Espírito de Deus? E aonde é que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar para você dizer o seguinte: o conselho de José é um conselho muito sábio. Seja um bom administrador dos seus recursos financeiros. Saiba organizar sua vida financeira e guardar uma parte do que você ganhar. Aprenda a separar uma parte do que você ganha e invista. Por quê? Porque durante o tempo de vacas gordas, você deve guardar uma parte, porque sempre vai ter momentos de vacas magras, sempre vai ter momentos de crises. E durante esses períodos de crise, o que vai nos sustentar é justamente a época de vaca gorda, ou seja, é justamente aquela época de abundância. Ele deu um princípio bem básico de gestão financeira, porém muito poderoso. Mas foi baseado nesse princípio que Faraó reconheceu que José tinha o quê? O Espírito de Deus. Você percebe? O que significa isso? Significa que, muitas vezes, agir com bom senso, agir com uma boa gestão é sim um sinal de direção do Espírito de Deus. As pessoas acham que o Espírito Santo de Deus só fala conosco sobre coisas extraordinárias. Ele vai te dar aquela revelação do terceiro céu, do qual você vai ser arrebatado, ele vai falar de coisas inefáveis, de se dizer o homem. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas o que eu quero dizer para você é que o Espírito Santo também, ele está aqui para te orientar na sua gestão financeira. Ele também fala com você no sentido de como você deve gerir sua vida financeira, de como você deve organizar sua vida financeira, de que você deve aprender sim a separar aquilo que é necessário para mantimento e aquilo que é necessário para guardar, para investir. Você precisa saber fazer isso. Por quê? Porque em algum momento vai vir um dia mau, e a Bíblia fala do dia mau, que são dias complicados, dias difíceis, dias onde a economia, às vezes, do país está indo mal, onde o seu trabalho não está indo muito bem, ou às vezes você é demitido, algo acontece, alguém fica doente, e nesses dias maus, você precisa de recursos financeiros. E de onde vai sair esses recursos financeiros? Vai sair desses dias bons. Você pode pensar: não, Alexandre, não estou vivendo dias bons, eu estou vivendo dias complicados. Mas assim, você está empregado? Você está tendo uma fonte de renda? Porque se você está empregado e está tendo uma fonte de renda, eu vou dizer para você, você pode até pensar que está passando por muitos problemas difíceis, porém as coisas poderiam ficar pior se você ficasse desempregado. Então, olhando de uma certa perspectiva, o fato de você estar empregado, de você estar tendo uma fonte de renda, é um sinal de que você está vivendo sim dias bons. Às vezes você sente que está faltando muita coisa, mas não é porque Deus não está te prosperando. Deus está te prosperando, Deus está te abençoando, Ele abriu uma porta de emprego, você está ganhando dinheiro. Às vezes esse lugar onde você trabalha, que você reclama, é justamente o que você estava pedindo a Deus alguns anos atrás. Você estava desempregado, desesperado, falou: Deus, eu preciso de dinheiro e tudo mais. Deus abriu uma porta para você trabalhar. Agora você está trabalhando e aí está reclamando do trabalho? Mas assim, essa porta é um símbolo de que Deus está sim te prosperando. Deus está sim te dando. Não quer dizer que Ele não vai te dar mais. Não quer dizer que você não deve querer por mais. Claro que você deve. Mas você também não pode negar que Deus te prospera, que Deus te abençoa. E que muitas vezes o que acontece é apenas uma falta de gestão da sua parte e por isso te falta recursos. Por isso te falta dinheiro no final do mês. Por isso às vezes você está endividado, precisa pegar dinheiro emprestado. Por quê? Justamente porque você não está tendo uma boa gestão. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Durante esse período, peça ao Senhor, fala com Ele: Deus, me ensina a gerenciar minhas finanças. Você pode sim, Deus pode sim, Ele vai usar muitas vezes pessoas, Ele vai usar a mim, Ele vai usar outras pessoas que você conhece, Ele vai usar pessoas talvez no YouTube e por aí vai, para poder te dar materiais, instruções, para te ajudar a gerenciar. Mas eu te digo de verdade, se você tiver um coração sincero, o Senhor vai colocar no seu coração o que você tem que fazer. Às vezes, quando o Espírito Santo fala: para, senta,
Anota o que está entrando, anota o que está saindo. Às vezes você acha que é coisa da sua cabeça. Às vezes você acha que é só o bom senso falando com você. Mas às vezes pode ser assim o Espírito Santo compartilhando com você. O Espírito Santo está olhando para frente e está vendo. O dia mal está vindo. Sabe de uma coisa? Deixa eu pedir para o meu servo começar a guardar dinheiro agora. Deixa eu começar a falar para ele, começar a gerenciar a vida financeira dele, separar algo agora. Por quê? Porque o dia mal vai vir e ele vai precisar desse dinheiro. Só que você não escuta. Às vezes você acha que é apenas, sei lá, coisa da sua cabeça. Às vezes você acha que é o quê? É paranoia. Aí você fica, não, depois eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Imagina o que ia acontecer com o Egito se José falasse, não, depois a gente separa uma parte, depois a gente investe, depois a gente guarda dinheiro, depois a gente se organiza. O que ia acontecer? Um grande problema ia vir. Mas o fato de José ter tido a sabedoria do alto, de gerenciar seu dinheiro, para Faraó foi um grande sinal de que ele tinha o Espírito de Deus. Isso pode acontecer na sua vida. Às vezes as pessoas vão perceber que você é homem e mulher de Deus simplesmente pelo fato de você ser um bom gestor financeiro. Pelo fato de você ser uma pessoa que tem bom senso, uma pessoa organizada. Por quê? Porque o nosso Deus é organizado. O nosso Deus ele tem bom senso. O nosso Deus é um Deus que sabe separar e organizar as coisas. No devocional de amanhã a gente vai falar um pouco sobre isso. Vai continuar falando sobre gestão financeira, mas usando um texto bíblico que Jesus fala a respeito de gestão financeira. E você vai perceber, o nosso Deus é um Deus de organização, de gestão. Jesus era tão organizado que a Bíblia diz que ele tinha um tesoureiro. Ele tinha um tesoureiro. Ou seja, ele tinha uma gestão, uma organização financeira. E você não pode ser diferente. Quando as pessoas verem a maneira como Deus tem prosperado você, e essa maneira vai ser realçada através de uma boa gestão financeira, eu te garanto, elas vão começar a reconhecer que você tem o Espírito de Deus. Entendeu? Sabe o que acontece? O que acontece é que tem muito ímpio que olha para um homem de Deus, para uma mulher de Deus e fala, esse cara é pobre, na lama, se veste mal, não tem o que comer, não tem onde cair morto e tudo mais, e ele olha para isso e fala, é esse Deus que eu vou querer servir? Esse Deus que deixa seus servos, seus filhos abandonados desse jeito? Você percebe? Isso é um péssimo testemunho. Então, assim, ter uma boa gestão financeira, ter o espírito de excelência, traz bom testemunho. Atrai o olhar das pessoas para querer conhecer o Deus que tem te prosperado. Atrai o favor das pessoas para querer conhecer que Deus é esse que prospera, que Deus é esse que abençoa. Aí você fala, Alexandre, mas ela vai vir por causa da bênção. Que seja por causa da bênção. Ela vem por causa da bênção, às vezes pensando apenas no dinheiro, no crescimento financeiro, mas ela vai se encontrar com o amor de Deus. Quando ela vir atrás de Jesus preocupado com isso, ela vai se deparar com quanto Jesus ama ela. Porque é assim na palavra de Deus. Todos aqueles que vieram atrás de Jesus vieram para receber cura, milagre, bênçãos. Eles estavam passando por situações difíceis, esperava que Jesus salvasse e socorresse eles. Enquanto eles foram em busca daquele milagre, eles conheceram o amor de Deus. Receberam o milagre, mas também se tornaram seguidores de Jesus. Não vai ser diferente com as pessoas ao seu redor. Elas vão atrás de um milagre financeiro, atrás do Deus que prospera. Mas quando chegarem lá, vão se deparar com algo muito melhor. Com Deus que prospera, com Deus que abençoa, mas com Deus que nos salva da condenação do inferno. Com Deus que nos livra da angústia, que nos livra da ansiedade, da depressão, que nos traz paz e alegria no Espírito. Com Jesus que nos justifica. Aleluia! Entende? Então, isso é um grande sinal de testemunho. Foi um sinal de testemunho para Faraó e vai ser um sinal de testemunho para aqueles que te ouvem, para aqueles que te seguem, para aqueles que te conhecem, para a sua família, para os seus amigos. Quando eles começarem a ver Deus te prosperando, não é que Deus não está te prosperando, Ele está te prosperando, mas muitas vezes isso não é evidenciado e não fica explícito pela falta de sabedoria na hora de gerir. Mas à medida que você ora e pede ao Senhor, Ele te dá sabedoria. E à medida que Ele te dá sabedoria, você pode crescer e prosperar, da mesma forma que foi com José. Amém? Eu quero só finalizar lendo o restante que diz o seguinte: depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Que poderoso!
José só falou de uma coisa básica de finanças, mas todos reconheceram que não é algo que veio de José, que foi algo que veio de Deus. Deus está aqui para te dar sabedoria para você gerir suas finanças. E eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes você tem que ser como Faraó. Às vezes você não sabe como gerir. Então, busca a ajuda de pessoas que sabem. Entendeu? Eu sou uma dessas pessoas, né? Mas, para você dizer que eu estou falando isso apenas por causa de mim, mas tem muitas outras pessoas aí que podem te ajudar. Se você conhece alguém, então busque a ajuda dessa pessoa, mas busque a ajuda de pessoas que te ajudem a gerir os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos, tá bom? Se você deseja receber a minha ajuda, né, entre lá no grupo, a gente vai estar passando uma novidade muito bacana de uma turma de mentoria, a segunda turma do ano que a gente vai estar abrindo agora no mês de maio, tá bom? Vai ser interessante estar com você lá. Mas se não, tem outras pessoas aqui, você pode buscar ajuda, busque, mas busque ajuda. Busque alguém que tenha essa sabedoria para poder passar para você, tá bom? O Senhor muitas vezes usa pessoas, aprenda a reconhecer isso. Assim como o Faraó reconheceu. Se Faraó não tivesse reconhecido isso, o Egito teria ido para a lama. Se ele falasse, não, José, obrigado, você já fez sua parte, já liberou a palavra de Deus, deixa eu buscar alguém aqui, diferente. Talvez Faraó estivesse em maus lençóis. Mas como ele escolheu um representante de Deus, alguém da parte de Deus para poder falar na vida dele e ajudar ele a ter sabedoria na hora de gerir, ele foi bem sucedido. Busque homens de Deus que te dê sabedoria de como você deve gerir de acordo com os princípios da palavra de Deus. E, para finalizar, ele falou, administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele, inclinai-vos. E desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Eu vou dizer aqui uma coisa que pode ser da parte de Deus para alguns de vocês que estão aqui me escutando. Quando você entende a importância de ter uma boa gestão financeira, Deus, nesse sentido, muitas vezes te tira da posição que você está e te coloca em posições mais elevadas. Deus quer te elevar, Deus quer te prosperar. Já viu aquela história do pai que quer dar um carro para o filho, mas não pode dar porque o filho não tem habilitação? É a mesma coisa. Deus quer te prosperar mais. Porém, ele sabe que se ele te der mais dinheiro, às vezes, você vai perder tudo que ele vai te dar. Você vai fazer besteira. Então, primeiro o Senhor quer que você receba a sabedoria, aprenda a gerir. Muitas vezes é assim. Mas quando ficar nítido a sabedoria de Deus sobre sua vida, eu garanto, as pessoas vão te elevar. Você está no seu trabalho, à medida que fica claro o quanto Deus tem derramado sabedoria sobre sua vida, o seu patrão vai te promover. A sua empresa vai crescer. As pessoas de altas posições vão querer andar com você. Por quê? Vão reconhecer a sabedoria de Deus na sua vida. Então, não despreze a sabedoria de Deus. Não despreze a sabedoria de saber gerir as finanças. Faraó colocou José não apenas para cuidar das finanças do Egito inteiro, mas também das finanças da sua casa, porque ele percebeu a sabedoria de Deus na vida de José. E é isso que as pessoas têm que perceber na sua vida. E eu vou dizer uma coisa, não é uma questão de receber a sabedoria já está dentro de você. A sabedoria é o próprio Espírito Santo habitando dentro de você. Ele é o Espírito que te guia para toda a verdade. Ele é o Espírito que vai te orientar por onde você deve ir, o que você deve fazer. Aprenda a consultar o Espírito Santo dentro de você e pedir, Espírito de Deus, me dá sabedoria. Espírito de Deus, fala comigo. Bom, e ouça a voz do Espírito naquilo que ele vai te direcionar nesses dias. E eu creio que com certeza ele vai te prosperar ainda mais e você vai ser elevado, assim como José, para posições maiores. Amém? Se Deus falou com você durante nesse devocional de hoje, não esqueça de botar nos comentários, entrar no grupo e não se esqueça, eu não vou parar até você mudar de vida, tá bom? Fica na paz.